Cascavel é uma das cidades do estado que mais tem semáforos. O dispositivo de trânsito ajuda a controlar o fluxo nas vias, mas não impede acidentes causados por pessoas desatentas. O sinal é muito claro. Se está vermelho, está fechado. É isso que todo mundo aprende na autoescola, mas nem todo mundo respeita. Os flagrantes dessas infrações são muitos. Nesses casos, a imprudência não chegou a gerar batidas, mas nem sempre dá para contar com a sorte. Segundo dados da Transitar, desde janeiro já foram aplicadas na cidade 7.932 multas por avanço de sinal vermelho. Isso é apenas o que foi flagrado. Um desrespeito que pode levar à morte, como nesse caso que aconteceu no dia 4 de abril. Um carro avança o sinal vermelho, atinge o motociclista que bate em um poste. O jovem de 19 anos morreu no local. Os locais com o maior número de acidentes que nós temos na cidade, no geral, são semaforizados, então os equipamentos estão lá instalados, funcionando normalmente e os acidentes continuam acontecendo. Em termos de infrações de trânsito, o avanço de sinal vermelho, nós temos um índice de em torno de 1.500 multas emitidas mensalmente de avanço de sinal vermelho. Então, o risco de acidente no semáforo ele também aumenta e a gravidade do acidente também, porque o semáforo ele também tem que ser entendido não como um redutor de velocidade e na prática a gente percebe o contrário, que o motorista acaba acelerando para garantir o tempo de verde. Então, o semáforo ele é um dispositivo eficiente, porém depende da consciência do motorista que está transitando pela via. Esse é um exemplo que mostra que mesmo em vias com semáforos, os acidentes ainda acontecem. Segundo a Transitar, quase que diariamente chegam pedidos de implementação desses dispositivos em cruzamentos de Cascavel, mas eles nem sempre resolvem o problema. Às vezes, o cidadão tem uma leitura imediata, intuitiva, de que um cruzamento só está ok mesmo se tiver semáforo. Isso não é verdade. Ele pode até ser melhor em funcionalidade e melhor em segurança com uma rotatória ou uma mini rotatória. Mas, em muitos casos, é suficiente a sinalização de pare e dê a preferência. Cascavel é uma das cidades do estado que mais tem semáforos. Em números totais, fica atrás apenas de Curitiba e Londrina, mas à frente de cidades maiores, como Maringá e Ponta Grossa. De acordo com o município, o custo de instalação de um semáforo é de pelo menos R$100 mil. Só no ano passado, aqui em Cascavel, foram investidos 4,2 milhões de reais nesse tipo de sinalização. Mas há outros dispositivos que podem ser tão eficazes e bem mais baratos. O semáforo guarda uma série de problemas, investimento alto, um estudo técnico muito mais complexo, lâmpadas que queimam, computador que está processando os dados, que precisa de manutenção, atualização, isso significa pessoal especializado, consumo de energia elétrica. Nada disso é necessário quando se tem uma rotatória. Todos os estudos eles têm que levar em consideração a característica da via, a geometria, ou seja, a largura, como são os cruzamentos especificamente, o movimento dessas vias também e o próprio movimentação das vias, em termos de se é vias de mão única, as vias de sentido duplo, né? Então, mas como outras alternativas, a gente sempre busca, na medida do possível, a implantação talvez de rotatórias ou a inversão da parada obrigatória, em alguns casos, dependendo da situação. Se tiver uma característica de ter uma conversão, duas vias de mão única, se uma delas tiver uma característica de conversão forte para essa outra via, para a via transversal, nós buscamos a alternativa das faixas avançadas. São várias alternativas que a gente busca e também o semáforo, né? O semáforo sempre ele está na pauta dos estudos para a implantação. Para que um semáforo, uma rotatória ou outro dispositivo possa ser implementado, é preciso um projeto, uma análise técnica. Mas o mais importante quando se fala de trânsito é o respeito às regras. Paciência e cuidado são fundamentais para a segurança em todas as cidades. Nada funciona se não houver respeito à regra. Então, nós temos um ambiente complexo,
que para funcionar bem com segurança exige conhecimento e respeito às regras, que são duas coisas distintas, e nós não temos um público preparado para isso. Então, independente do nível tecnológico, sempre, em primeiro lugar, vem a disposição em conhecer a regra e obedecê-la. Isso pede um mínimo de consciência, daí o papel fundamental da educação, né? De que eu compreenda que aquela regra é necessária para a segurança de todos, inclusive para mim.